Nós vamos ler juntos João, capítulo 21, do versículo 1 até o 9. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. E Jesus disse: Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, por tudo aquilo que já vivemos hoje de manhã, em comunidade, entre amigos, cientes de que o Senhor acolhe todas as nossas expressões sempre, e assim foi hoje de manhã, e eu peço que continue sendo nesse momento, onde talvez vamos entrar em contato com algumas dores, alguns desânimos, entrar em contato com essas noites escuras que fazem parte do viver, mas cremos que o sol um dia vai brilhar na nossa vida. Cremos que o Senhor está sempre conosco e pedimos que através dessa história o Senhor nos ajude a percebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. A vida não é fácil. Eu gosto de viver, eu me encanto com as possibilidades da existência, inclusive a possibilidade da reinvenção, porque eu acredito em reinvenção, eu não acredito em destino. Eu acredito que nós podemos refazer a nossa vida, retomar decisões, pedir perdão, recomeçar, refazer aquilo que nós não gostamos. Mas, a despeito de todo esse encanto que eu tenho com a vida, toda a possibilidade de criação que eu acredito que temos, não posso e não quero que você caia na ilusão de que a vida é tranquila. Porque às vezes a vida complica e muito. O bicho pega mesmo em alguns momentos da nossa história. Porque nós lidamos já com as nossas questões diárias, com as nossas dificuldades do dia a dia, as triviais, aquelas que acontecem aí a toda hora, a todo tempo. Assim como há períodos ou há histórias, eventos que dão uma carga maior do peso. A tinta da dor fica mais carregada e mais dolorida. Há momentos em que a vida vem e mostra a sua face cruel, pesada e dolorida. Nós sabemos que isso acontece, podemos até negar às vezes, mas nós sabemos que a vida tem esses momentos extremamente complicados. E isso ainda nos assusta. Mesmo sabendo que o sofrimento, que a dificuldade, que a dor, esses itens fazem parte do viver, quando eles chegam, eles também assustam, eles ainda assustam. E nós não queremos encarar isso. Saber da aleatoriedade da vida não nos deixa tranquilo. O que a gente quer é tranquilidade, é tentar aplainar a estrada, é deixar o mar flat, sem muita onda, sem muita preocupação, sem muita tormenta. A gente pode até querer isso, mas a vida não respeita as nossas vontades, muito menos por decreto. E por querer acalmar o mar ou viver uma vida com mais tranquilidade, nós buscamos recursos, buscamos ideias, lemos livros,
escutamos reflexões, pregações, buscamos Deus para nos proteger dessa dificuldade do viver. E exatamente por buscar Deus para blindar a vida, por vezes nós ficamos desanimados com Deus. Porque tem muita gente desanimada com Deus, insatisfeita com Deus. Aí você vai falar, Deus, a vida aperta e sobra para Deus. Sim, porque dependendo da visão que foi apresentada a você de Deus, a fé se resume a fazer sacrifícios, dar passos para quê? Para Deus resolver as suas questões. Para você conseguir o benefício divino. E aí nós vivemos frustrados com Deus, por quê? Porque esses benefícios não chegaram. Todos vocês, inclusive o que vos fala, têm dificuldades e dores para repartir aqui hoje de manhã, todos nós. E estamos dentro de uma igreja cristã, oramos, cremos. Temos que fazer sacrifício, por quê? Porque Deus só age diante de diversas ações que eu tenho que fazer para então Ele agir, fazer alguma coisa por mim. Você tem que cumprir com uma infinidade de passos impostos pela religião. Senão Deus não age. E muita gente aqui cumpriu com milhas de passos. E continua com dificuldade. No meio desses muitos passos apareceu uma doença. No meio desses muitos passos morreu alguém na tua família. No meio desses muitos passos o desemprego bateu na tua porta. Cadê Deus? Esse evangelho existe. Ele é forte, ele tem público e dá lucro. Mas gera pessoas extremamente cansadas e desanimadas. Gera frustração porque você deu muitos passos. E repito, no meio desses muitos passos, a casa caiu. E isso é fé? É. Isso é fé. Porque tudo aquilo que você acredita é fé. Você está depositando a tua confiança naquela ideia, naquela percepção de Deus. Fé é o quê? É a maneira como você altera o seu mundo. Fé é uma blindagem que protege você contra os males dessa vida. Fé é um pó mágico que você se banha com esse pó e aí você então está tranquilo em relação ao resto do ano. Isso é muito estranho à luz da vida de Jesus, que sofreu tanto, que passou por tanta dificuldade. Isso é estranho à luz do texto de Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que viveram de uma maneira linda, abraçados com Deus, e que viveram e que sofreram as dores do mundo como todos os outros seres humanos. E deixaram um exemplo não porque foram blindados, eles deixaram exemplos porque enfrentaram. Os nossos grandes exemplos de fé não foram pessoas que conseguiram fazer uma doma em volta de si e passaram pela existência sem problemas. Não. Os nossos exemplos de fé foram pessoas que enfrentaram tudo o que nós enfrentamos. E onde que está a beleza da fé? No enfrentamento. Eles enfrentaram. E muitos não conseguiram aquilo que havia lhes sido prometido. Morreram no meio do caminho. E eles são exemplos de fé. Mas em algum momento nós perdemos essa percepção de fé, infelizmente. E a fé passou a ser então a capacidade que uma pessoa tem de pensar em coisas boas e atrair coisas boas. É uma mistura de fé com neurolinguística. Pense coisas boas que você vai atrair coisas boas.
Eu já falei para você que teve uma época que me perguntaram tanto esse negócio da lei da atração, que eu comecei a pensar. Eu não pensei em muita coisa, não. Eu pensei só em 3 letras. BMW, para ver se aparecia uma para mim. E nunca apareceu. Porque não é o fato de eu ficar pensando em alguma coisa que essa coisa vai aparecer. Então eu tenho que ficar pensando em coisa ruim? Não, você tem que viver de uma maneira bonita, enfrentando tudo aquilo que a vida está apresentando para você. Porque senão a fé vira isso, vira um segredo. E diante dos problemas eu jogo o meu pozinho de fé. E aí esse pozinho altera a realidade. Como que se altera uma realidade? Não, fé não é resolver problema. Fé é a maneira como você vive os seus problemas. Eu vou falar de novo para você não achar que eu me enganei. Fé não é resolver problema. Muito menos a partir de decreto e de oração. Fé é como você vive os seus problemas, porque o problema está no viver. Você está vivo? Tá, então você vai viver problemas. A fé é como você vive os teus sucessos, para você não se perder na soberba, e os teus fracassos, para você não morrer com as tuas frustrações. Isso é a fé. Ela te propõe um comportamento diante de tudo aquilo que a vida oferece. Então a fé é uma repetição de palavras? Não, a fé tem muitas palavras, é verdade. Mas fé é também como eu caminho quando me faltam palavras. É quando eu não sei o que dizer. É quando também eu não sei nem como orar. É quando eu não sei nem como me expressar. A fé me faz continuar caminhando, sem deixar que eu me perca. Nos meus sucessos, nem nos meus fracassos, porque as duas coisas podem me levar a uma terrível perdição. Fé é a maneira como eu continuo quando o mar não está para peixe, usando aqui a metáfora do nosso texto. E fé em Deus é viver também com os silêncios de Deus. Então eu pergunto para você, qual que é a tua definição de fé? Eu pergunto apenas para você responder para si mesmo. Para isso ser um exercício pedagógico. Quando eu falo a palavra fé, o que lhe vem à mente? Qual é a primeira coisa que você... Fé, o que é que vem? Porque a gente precisa entrar em contato com as nossas respostas, porque talvez a nossa vida esteja travada exatamente porque nós somos presos em uma resposta. Porque me falaram que fé é vencer. E eu estou num acúmulo de luta e derrota. Então você não tem fé? Então como é que ficam os heróis da fé? Como é que ficam os nossos grandes exemplos da Bíblia diante das lutas e das derrotas que eles enfrentaram? Então a partir disso eu quero pontuar 3 coisas com vocês, e a primeira delas é que a fé nos motiva a encararmos os nossos cansaços e desânimos. Você já parou para pensar se você está cansado ou desanimado? Acho que a maioria vai dizer, pode pôr os 2 na lista. Qual que é a diferença? Cansaço é físico, alguma coisa que um feriadão aí pode te ajudar a resolver. Fica um mês deitado numa rede lá numa praia no Nordeste, quando você voltar passou o cansaço. Desânimo não. Cansaço é físico e precisa ser cuidado. Desânimo é espiritual, é emocional e precisa muito ser cuidado. Porque isso pode desencadear problemas maiores ainda. Cansaço é você ir para o trabalho todos os dias. Desânimo é você estar desempregado há meses. Acho que é uma boa maneira da gente organizar. Cansaço é você levantar todo dia e trabalhar. E desânimo é você não poder levantar e ir trabalhar. Porque vai mexendo com as tuas emoções, com o teu mundo interno. Vai encurvando, e os dias vão ficando cada vez mais pesados. Mas, apesar da diferença aqui que eu estou querendo fazer com vocês, às vezes a membrana que separa o cansaço do desânimo, ela é tão fina, que nós jogamos tudo no mesmo saco e gritamos, eu não aguento mais. E há momentos que a gente não consegue gritar, eu não aguento mais. E João nos apresenta um texto de desânimo e de cansaço. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos voltaram para suas antigas atividades como pescadores. Pedro sai para uma pescaria.
E os outros acompanham Pedro na pescaria, e você viu, eles passam a noite toda sem pegar nada. E aí, desapontados, cansados, desanimados, eles voltam para a margem. E lá eles encontram com Jesus. Mas o desânimo é tanto. A neblina perto dos olhos é tanta que eles não conseguem perceber que é Jesus que está ali com eles. Eu acho que eles estão cansados e desanimados porque aquela rede vazia, ela está para além de uma rede sem peixe. Aquela rede vazia é uma expressão do momento de vida. Não é que não tem peixe na rede, é que eu não tenho sentido no coração. Não é que não tem um produto fruto do meu trabalho dentro dessa rede, é que no momento eu tenho um sentimento de vazio em relação à vida. Por que eu estou vivendo da maneira que estou vivendo? A vida vale a pena? Acreditar no que eu creio, do jeito que eu creio, vale a pena? Ou seja, aquela rede vazia, ela é uma lembrança, uma figura, um desenho de como eles estão por dentro. Eles estão vivendo ausências. Porque Jesus, a razão da vida, morreu. Não está mais entre eles. Aquela possibilidade de um contato visual, de estar com Ele, não existe mais. Ele morreu. E o cansaço de não dar conta das demandas da vida. Cadê o peixe nessa rede? Cadê a quantidade de seguros que você tem que bater no mês? Cadê a quantidade de venda que você tem que tocar lá? Cadê? Cadê? Você precisa dar conta, vamos, a vida é número, vamos. Ou seja, eu tenho um sentimento espiritual de vazio, de falta alguma coisa dentro de mim e um cansaço físico de trabalho, porque eu trabalho e no final do mês eu não consigo chegar aonde eu deveria. Não é nem onde eu queria, é onde eu deveria. Porque todos nós aqui temos as nossas muitas demandas, as nossas muitas coisas, as grandes perguntas e as pequenas perguntas que nós temos que responder. E por vezes, no primeiro domingo de julho, a gente começa a rever todos os votos que fizemos no final do ano passado para esse ano, e a gente já começa a falar, não vai dar. E tudo aquilo que eu planejei começa a ir por água abaixo, e agora eu tenho que começar a refazer todos os planos que eu tinha feito para 2017, porque metade já foi para o espaço. E aí nós nos sentimos assim, nas margens da beira da praia, limpando redes vazias. Na beira da praia, com o coração tomado de angústia e de decepção com a vida e com nós mesmos. Com a vida porque ela tem sido dura demais, e com a gente porque nós não damos conta do trivial, do basicão. Na beira da praia, cansados ao ponto de não perceberem que Deus está ali com eles. O cansaço é tanto, o desânimo é tanto, que impede de sentir a presença de Jesus ao lado deles. E vamos combinar. Isso é totalmente possível de acontecer com a gente. Quando a vida começa a se levantar, é um problema aqui, é um problema ali, é outro aqui, e aí de repente já tem tanto problema que até probleminha pequeno vira problemão. Porque tem fase que é assim, não fura um pneu, furam 3. E aí nós questionamos Deus por causa de pneu furado. Por quê? Porque já está tudo tão complicado. Já está tudo tão dolorido. Já está tudo tão desgastante. São as noites escuras da alma. Ou como diz o Anselm Grun, a noite da inutilidade. Aquela noite, e noite aqui não é um período de horas, mas noite é um período, é uma fase. Na Bíblia, a noite, quando fala das noites, a noite escura, a noite que não acaba, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Não é esse período que a gente dorme aí, não, de 12 horas, de 8 horas. Não, noite é essa fase. Tem gente que está de noite aqui faz 10 anos. Tem gente que está de noite aqui faz 6 meses. Porque a noite é exatamente um período onde eu não dou conta de tudo aquilo que está acontecendo comigo. E eu tenho a sensação de inutilidade. Que período inútil. Mas quem vai determinar se esse período vai ser produtivo ou vai ser inútil não é o período, é você.
Quem dá um significado para as fases da vida não é a fase da vida, é você. Quem vai dizer se essa noite escura da alma é também a noite da inutilidade, não é a noite, é você. Porque quem responde às grandes perguntas da vida não é a vida, é você. É você que diz como é que sua vida vai ser nesse período tão complicado. E todo cuidado, quando diante desses momentos, nós começamos a questionar de que vale crer em Deus se eu estou vivendo o que estou vivendo. Porque quando essa pergunta chega, aí a gente tem que ligar um alerta. Porque aí a nossa fé saiu do campo do comportamento e entrou no campo da utilidade. E fé não pode ser utilitarista, fé é de relacionamento. De que vale crer no que crer se eu não tenho aquilo que foi prometido para mim em nome de Deus? Porque essa é a frase correta, não é aquilo que Deus te prometeu, é aquilo que foi prometido a você em nome de Deus. Desculpe, mas é uma fé um pouco infantilizada. Essa fé que quer proteger e livrar das noites escuras da alma e de todos os problemas, ela é aquele desejo intrauterino, de ficar dentro de um espaço protegido, onde tudo nos é provido e a gente não precisa se preocupar com mais nada. E a fé cristã é a fé que dá boas-vindas à vida aqui fora. Está vendo a vida? Olha quantas possibilidades. Tem muitas possibilidades, construa muitas coisas e fique esperto, porque tem muita coisa complicada por aí. Foi Jesus que resumiu a fé cristã dessa maneira quando ele falou: olha, mantenha um bom ânimo, porque o desânimo está por todo lugar. João 16:33. No mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, construa ânimo, busque coragem para viver. Por quê? Porque a falta de coragem e o desânimo estão por aí. A fé cristã é a inversão, é a contracultura, é o outro ponto de vista. É exatamente fazer aquilo em que eu não estou com vontade de fazer, mas sei que preciso. É exatamente aquilo que ninguém quer fazer, pois então eu faço. É coragem para viver os processos que nós, no planejamento da vida, isso jamais estaria lá. Eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei. Então a fé cristã é para te ajudar a viver isso que você nunca imaginou. Mas ela não resolve? Não. Porque a fé cristã não é uma fé de coisas, a fé cristã é um sentimento em pessoas. É a maneira como você responde àquilo que você não quer viver. É a maneira como você se comporta quando você está na beira da praia, com as redes vazias, com o coração tomado de desânimo. Como é que você responde a isso? Ou seja, fé não é fazer dar certo. Fé é continuar quando dá errado. Por que eu estou insistindo tanto no lado de que o erro, o sofrimento, a noite escura da alma, as nossas dores fazem parte da vida? Para você não desanimar com a tua fé. Porque a conta seria qual? Não, Deus está aqui, porque você tem fé, você vai passar igual um trator por cima de todas as suas situações. Não, você não pode passar por um trator por todos os seus problemas, porque talvez um dos seus problemas seja os seus filhos. Você vai passar igual um trator por cima deles? Você não pode passar igual um trator por cima de todos os seus problemas, porque talvez um dos seus problemas seja o teu casamento. Você vai passar igual um trator por cima do teu marido, da tua esposa? Não passe, mesmo que você queira. Porque a fé é um sentimento que me ajuda a me controlar diante daquilo que eu não estou conseguindo controlar. Viver aquilo que eu não quero viver. E por as coisas estarem dando errado, eu faço então a conta. Se fé é viver uma vida que dá certo, eu não tenho fé. Não. Fé é você continuar vivendo e tentando e lutando por aquilo que é certo, exatamente quando as coisas estão dando errado. É para você se perceber uma pessoa de fé no momento em que você está. E não jogar e dizer, não vale a pena, porque olha só como eu estou. A fé não altera situações, a fé altera comportamentos. E os seus comportamentos vão gerar novas situações. Mas você que é o protagonista dessa vida.
Então, se você está vivendo momentos muito duros na tua vida, eu convido você a expressar a tua tristeza e não a tua culpa. Eu convido você a chorar e não a se anular. Eu convido você a colocar e derramar a tua vida diante de Deus, expressando as suas dores e não se culpar porque as coisas não estão dando certo. Porque se você está vivendo as noites escuras da alma e está doendo e você está em sofrimento, você está em boa companhia. Na Bíblia está cheio de gente para te acompanhar. Vou te colocar aqui para você 2 textos de ninguém menos do que Davi. Olha só. Davi no Salmo 6, versículo 7 diz assim: estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada. Há 40 dias e 40 noites no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros. Quase cego, vou piscando e tateando. Estou rouco de tanto pedir socorro. Meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Só 2, só para a gente não sair daqui muito na fossa. Porque você começa a ler uns caras igual Davi, nesse momento da vida dele, você fala, até que eu estou bem. Não é não? Pô, eu estou no dilúvio das minhas lágrimas. Você fala assim, Davi, menos. E eu estou com os olhos lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. É porque talvez Deus esteja entre os homens, se você está procurando Ele no lugar errado. Ó, que boa companhia que nós temos, Davi. O rei Davi. As noites escuras da alma fizeram parte da vida de Davi. Você acha que elas vão fazer parte da sua e da minha? Fizeram parte da vida desses discípulos. Será que elas vão fazer da minha e da sua? Ou seja, sofrimento não é falta de fé. Sofrimento é a humanidade acontecendo de uma maneira nua e crua na tua história. E fé não é uma solução de comportamento, uma solução de situação diante da dor. Fé é você continuar tentando, fazendo valer cada dia teu ter um sentido diferente. Porque quem vive assim pode até ter dias difíceis, mas jamais dias vazios. Segundo, a presença de Deus é sutil. Sim, há períodos em que nós ficamos essas noites todas lutando e nada acontece. E a dor é tanta, a angústia é tanta, o sofrimento é tanto, o desespero é tanto, que nós perdemos a sensibilidade para ver, sentir a presença de Deus no meio do nosso sofrimento. Jesus está, sim, mas Ele não é visto. Esse é o nosso grande drama nos nossos períodos complicados. Ele está, mas é que eu acabei, por circunstâncias da vida, ficando mais focado naquilo que me oprime do que naquilo que pode me aliviar. Porque períodos assim roubam o nosso foco, roubam a nossa atenção, roubam a nossa capacidade de cuidar do nosso próprio coração e da nossa fé e transformamos os nossos problemas em ídolos e não vemos nada além daquilo que está nos sufocando. Então Deus está. Ele disse que estaria sempre. Mas aí novamente ficamos diante das rédeas das nossas tradições, que definem como que nós devemos pensar Deus e as suas manifestações. Porque como é que Deus age? Como é que Deus aparece? Como é que Deus se revela? Como que é? E aí nós já temos todas as nossas caixinhas definindo como que é, como que será, ou como que deve ser a ação de Deus diante da minha dor. Tem um episódio da Bíblia muito interessante que eu quero ler com você. É uma lição que Deus dá para um homem chamado Elias. Porque Elias passa por muitas dores, por muitas lutas, por muitas confusões emocionais, muitas projeções de si mesmo nos seus inimigos. E no momento em que ele está desanimado, angustiado, sem forças para viver, Deus fala com ele. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 11, diz assim, Deus aparece para o profeta Elias e diz assim: o Eterno disse, saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali.
Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Onde é que Deus está? Poder, terremoto. Num vento muito forte, numa tempestade. Porque onde ele chega abalando as estruturas. Isso pode acontecer? Claro. Mas é só dessa maneira? Não, porque se for só dessa maneira, você acabou de enlatar Deus. E Deus é vento, sopra onde quer, do jeito que quer. Ou seja, não prenda a ação de Deus e as manifestações de Deus e as percepções de Deus dentro dos seus e dos meus limites, das nossas pequenas, limitadas capacidades de entender como é que Deus pode agir. Então, as suas experiências com Deus podem fazer um furacão dentro de você? Pode, claro que pode. Pode te levar ao entusiasmo, picos de emoção. Nós podemos pensar que uma experiência com Deus é um terremoto que abala as estruturas enfermas do nosso coração? Sim. Nós podemos pensar que uma experiência com Deus é como um terremoto que derruba as paredes que nos impedem de ver a vida com beleza? Sim, Deus é um terremoto. Derrubou aquilo que me destruía. Deus destruiu aquilo que me destruía. Deus pode ser um furacão? Pode. Pode ser. Pode ser como um vento muito forte que trouxe e foi varrendo tudo? Pode. Deus pode, mas Deus não é isso. Depois do terremoto, depois do furacão, veio o fogo. E Deus pode aparecer com fogo? Pode. Aliás, o fogo é uma metáfora na Bíblia para muitos sentimentos. Pode ser o fogo como símbolo da ira divina? Pode. Eu prefiro, na minha caixa, nas minhas definições, vê-lo como o fogo que queima as minhas impurezas. Transforma os meus pecados em cinzas. Então ele queima os meus pecados e eu não peco mais? Não. Ele queima também o peso da culpa para que eu viva com leveza. Deus é fogo. Mas depois dessas cenas mais fortes de terremotos, fogos e ventanias, Deus aparece aonde? Numa brisa suave. Porque Ele pode estar no terremoto, Ele pode estar no vento, Ele pode estar no fogo, mas Ele não é nenhuma das três coisas. Porque Ele é vento e sopra onde quer. Porque Deus pode ser encontrado em lugares inesperados e nos tocar de uma maneira que a nossa tradição não contempla. Deus pode ser encontrado em lugares que você não imagina e falar com você de uma maneira que você não contemplou até hoje na tua vida espiritual. E aí quando bate aquela brisa suave, então Elias se cobre. E numa caverna, em solitude. Solitude é a capacidade de você ficar com você mesmo. Ele sente Deus falar com ele. Deus toca o coração do profeta. De outra maneira. Talvez ainda um pouco nova. Mas Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Estou dizendo isso porque para você tentar outros caminhos na sua experiência com Deus. Não se prenda ao que eu estou falando hoje de manhã e não se prenda àquilo que você já escutou em outras praças. Não caia no erro macro de engaiolar Deus, porque Deus não é peixe para ficar preso em rede. Deus é vento e sopra onde quer. E se você colocá-lo dentro de uma caixa e dentro de uma rede, é só daquela maneira que você vai conseguir ouvi-lo. Jesus estava lá na noite escura da alma? Estava. De outra maneira. De outro jeito. Mas o coração deles estava
já pronto para ver e entender a presença de Jesus sempre da mesma maneira. Perderam a expectativa, perderam o assombro, perderam a surpresa, porque estavam presos na mesmice. E por fim, o seu desânimo aqui hoje de manhã pode estar exatamente na visão que você construiu de Deus nesses últimos anos. Porque quando eles estão lá, desanimados, abatidos pela vida, pela situação pontual, Jesus olha para eles e fala: joga a rede do outro lado do barco. Lancem a rede do outro lado. Olha que frase simples, e a gente pode pensar tanta coisa com ela. Porque a tua alegria pode estar do outro lado, e não do lado que você está insistindo. Por que você não muda de ideia? Por que você é tão apegado assim àquilo que você aprendeu? Parece que o que você aprendeu é mais importante do que Deus. Cuidado para suas doutrinas não virarem ídolos, que você não pode colocar a cabeça para o outro lado porque você está em pecado. O oceano é muito maior do que a nossa limitada visão de perceber aqui o tamanho. A gente enxerga a lagoa, é um oceano. Ou seja, muda um pouco a tua visão, olha para o outro lado. A vida é muito maior do que os nossos estreitos limites, as nossas estreitas capacidades de perceber a vida. Não precisa ficar com medo, não. O Eliel já escreveu 3 livros chamados Pensar Não é Pecado. Pode pensar, pode mudar para o outro lado. Porque o seu caminho de cura pode estar exatamente no oposto nesse caminho que você está insistindo. Você já levou isso em consideração? Você já parou para pensar que existe uma vida diferente da que você está vivendo e ela não é errada? Isso é tão bonito quando a gente contempla a possibilidade que existe verdade do outro lado. De que existe beleza aqui longe de mim. Existe uma maneira de viver correta e eu ainda não pensei nela. E Jesus está dizendo: vocês ficam insistindo sempre na mesma coisa, faz de outro jeito, pensa de outra maneira, muda a sua maneira de pensar, se desprenda, porque na verdade você está tentando colocar Deus em redes, mas você é que está preso nelas. Você fez um cárcere para Deus, mas você não percebeu que você não prendeu Deus, você prendeu a si mesmo. Quem está preso nessas ideias não é o Espírito, porque ele é vento e sopra onde quer, quem está preso é você. E se você não virar a cabeça para o outro lado, você está preso num ambiente que, pelo que eu estou entendendo, é desanimador e extremamente cansativo. Quantas lutas que você vai viver ainda na tua vida? Será que a gente já não está na hora de começar a tentar construir a vida com algumas alterações? Não estou dizendo que precisa alterar a tua vida inteira, mas você se sentir livre para. Falo tanto isso aqui, tanto esse exemplo aqui com casamento, por exemplo. Tem casais que estão passando por dificuldade, aí chegam aqui e falam assim: mas nós estamos tentando já faz 3 anos. Mas a questão não é o tempo, a questão é como. Faz 3 anos que vocês tentam do mesmo lado do barco, tenta do outro. Porque vocês estão ligados em dias, vocês estão ligados em calendário. E às vezes a questão não é quanto tempo que vocês estão tentando, a questão é de que jeito. E outra, se vocês estão há 3 anos tentando desse jeito, vamos combinar que está na hora de mudar, né? Porque vocês são livres para tentarem de outra maneira. Porque falaram que era só desse jeito, mas tem tantas outras maneiras. Porque ninguém é dono, ninguém retém toda a verdade. O que nós precisamos na nossa vida é de sensibilidade para perceber quais são as nossas prisões. E tentar diminuir essa névoa que está dentro, tomando conta do nosso olho, para a gente perceber Jesus dizendo: vamos tentar de outro jeito. E o texto é tão lindo que diz assim: quando o sol brilhou, aí então eles viram que era Jesus. Será que a gente podia dizer a frase contrária? E quando eles viram Jesus, então
o sol brilhou. Eu preciso cuidar do meu coração, ajustar a sintonia fina da minha sensibilidade e perceber Deus em lugares inusitados. E quem vive assim, nessa comunhão tão íntima, nesse contato tão íntimo com Deus, consegue fazer com que noites escuras sejam também noites de crescimento. E quando nós temos essa proximidade com Deus tão grande, a gente consegue transformar os nossos desânimos em esperança. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.